Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um programa GFcast, o seu podcast semanal, onde Marcos Ferri e eu estamos aqui todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã, para poder levar muito conhecimento para você e para toda a sua empresa na área da gestão e administração. Marcos, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Gilmar. Muito bom dia a você, empresário que quer fazer sua empresa crescer cada vez mais e nos acompanha aqui. Mas lembre-se, tudo que a gente fala aqui, logo em seguida já aplica na sua empresa. Essa é a grande sacada do nosso podcast. São todas técnicas que você pode Terminou esse conteúdo, você já vai e começa a aplicar. Essa é a forma mais importante. Não adianta você assistir 10, 20, 50, 1000 vídeos aqui na internet e não aplicar. Você pode ter um conhecimento técnico assim, fantástico, mas se não aplicar, não pôr a mão na massa, você não vai sair do lugar. Não adianta. Você quer ter resultado diferente? Precisa fazer diferente. Se você faz a mesma coisa todo dia, é insano querer um resultado diferente, né? Exatamente. Para ter resultados diferentes, precisa ter ações diferentes. Esse é um ponto essencial. E outra, informação para virar conhecimento é preciso ter ação junto. Porque senão a sua cabeça fica cheia e resultado não chega. E aí chega a noite, vai deitar, dorme, vai dormir, fica aquela, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, e não Exatamente. vai fazer nada. Vai continuar na mesma rotina. Então, tome cuidado com isso. E hoje nós vamos começar um assunto que, assim, as pessoas estão pedindo. Nós fizemos já 3 episódios que estão relacionados com esse. Sim. E agora nós vamos juntar os 3 episódios e vamos colocar isso em prática, para você entender como que você muda os seus resultados. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí a gente está falando de coisas que todo mundo está querendo, porque é a realidade atual, mas não sabe exatamente o que tem que fazer lá. Eu falo que quando eu comecei a empresa, né, a nossa clínica, eu sempre falei assim, não, eu tenho que entender da parte técnica. Parte técnica, eu tenho a clínica de estética e a área de cursos. Falei, não, parte técnica tem que ser excelente na área de técnica. Eu só esqueci que eu era empreendedor. Exatamente. E a hora que você vira empreendedor, você vai para a área da gestão. A parte técnica é tranquila, agora a parte de gestão. Você sai do operacional para ir lá para o estratégico. E ainda aí, tem um tático aí no meio, né? E ainda você vai atender o cliente, então Isso. tem ainda a parte operacional em algumas vezes. Essa é uma das coisas que eu levo muito nas mentorias, né? Enquanto você é estratégico, isso você tem que ser o tempo todo, no começo da empresa, você também é tático e também é operacional. Sim. Só que como você está no estratégico o tempo todo, aos poucos você vai preparando toda a empresa para fazer o operacional, quando vai entrando colaboradores e tudo mais, e você vai saindo do operacional. Quanto mais fora do operacional você está, Melhor. muito mais você desenvolve a empresa. Aí ela começa a subir que nem foguete. Você quer crescer a empresa? Contrata pessoas. Não adianta. Mas contratar da forma adequada, não é só pôr gente lá. Tem que ter estratégia para isso. Exatamente. Tem que ter estratégia para os serviços que você vai oferecer e também para treiná-los. Isso não tem que fazerem do seu jeito. Essa é uma característica muito importante. Exatamente. Então vamos lá. Vamos acabar com o suspense. Vamos acabar com o suspense? O que nós vamos falar hoje? Qual que é o assunto do nosso dia? Estratégia de marketing digital. Só que nós vamos falar usando 2 ferramentas que nós já falamos aqui em outros episódios. O AIDALA, atração, interesse, desejo, ação, lealdade e apóstolo, que é uma estratégia fantástica que você junta marketing, vendas e pós-vendas e colocando também o funil de vendas. A gente vai misturar tudo isso daí para dar a nossa estratégia de marketing digital. E é uma estratégia que assim, funciona, ela é facilmente aplicável e você consegue em todas as plataformas sociais, quando você pensa aí Meta, Google, LinkedIn, qualquer uma delas, você vai aplicar tranquilamente toda essa estratégia e de forma que você tenha o quê? Resultados. Porque muitas pessoas eu escuto falar assim,
eu estou investindo lá no tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago, E não acontece nada. não dá resultado. Tem toda uma preparação e a estratégia é exatamente isso. É você pensar em como você vai fazer para que o resultado chegue. Não é simplesmente vai lá e faz. E essa é a Vai lá e grande faz diferença. depois. O pessoal fala assim, nossa, mas é difícil mexer no aplicativo da Meta para fazer o tráfego pago. Não, difícil eu concordo, não vou negar. Mas é mais difícil você ir mexer no aplicativo sem a estratégia. Exatamente. Porque aí sim você vai sofrer. E não vai sofrer na hora de fazer só. É sofrer na hora de fazer e depois na hora do não resultado. Do não resultado. Aí sim você vai ter problema. Então Que é vamos o lá. pior sofrimento, eu acho. Que é o pior. Saiu dinheiro e não entrou. Exatamente, exatamente. Então o que é o método Aidala? Bom, Vamos recordar. Vamos começar por partes, né? Vamos começar por partes. Bom, Aidala é uma estratégia, é um acrônimo que a gente usa como se fosse uma estratégia. Então, primeiro A é atenção. A gente está falando de atrair clientes. Então, quando a gente está falando no marketing digital, o que eu tenho que fazer, quais as atividades, qual é a maneira, o copywriting que a gente vai usar para poder atrair. A gente tem todo um universo de pessoas na internet. Como é que eu faço para que eu atraia para o meu perfil, eu atraia para o meu canal? Dependendo do canal que eu estiver usando, eu tenho que atrair. Eu tenho que ser notado. Uma vez que eu fui notado, como é que eu faço para criar o interesse nele para ele me acompanhar? Então, já é o I. O I, né? de interesse. Interesse. Esses que se interessaram, como é que eu faço para criar o desejo de compra nele? Uma vez que ele teve o desejo de compra, como é que eu faço para ele ter a ação, ou seja, comprar efetivamente? Aí a gente completa a Puaida já. Puaida. Depois que ele comprou, eu quero que ele recompre. Eu quero que ele compre um outro produto mais caro, um outro produto mais barato, um outro produto diferente. Então, a gente está falando de upsell, downsell, cross-sell. Então, são técnicas que a gente vai aplicar junto ao nosso cliente, que agora já é cliente, não é mais um lead. Prospect, já é cliente, para que ele continue gastando comigo. Então, se eu tenho isso daí bem estruturado, ele vai continuar fazendo essa compra. E aí, além disso, a gente ainda vai influenciá-lo para que ele nos leve para a rede dele. Ele seja o nosso apóstolo, fale bem da gente para todo mundo, divulgue a gente mais, e automaticamente traga indicações. Então, assim, ó, se você pegou essa definição só pensando, você já conhece funil de vendas. Se você já conhece funil de vendas, se você já conhece funil de vendas, você pega essa definição, volta lá depois que terminar o nosso episódio, você volta e escuta de novo e vai pensando no funil. Já pensa no funil, o que aconteceu, o que está acontecendo, que você vai ver que assim, ó, quando ele vai explicando, você vai já pegando toda a sequência do marketing digital, é isso que precisa fazer. Exatamente. Agora, vocês perceberam como é simples? Vamos fazer um Aidala. Parece bastante simples e, na verdade, acaba sendo sim. Mas ele tem várias etapas, inclusive preparatórias, que a gente vai falar depois. Só que você precisa ter a estratégia. Você quer a atração, você tem uma estratégia. Você tem o interesse, você tem uma estratégia. Então, para cada uma das etapas, você tem uma etapa de preparação. Sim. Então, é aí que vai entrar o quê? O funil de vendas. O que é o funil de vendas, então? Vamos falar de funil de vendas. O funil de vendas, a gente usa a própria imagem de um funil. Então, você tem a tampa aqui do funil, que é aquela parte mais larga, e depois ele vai caindo de forma funilada até que aqui embaixo tem um bico pequeno. Então, trazendo isso para o mundo digital, que é o nosso assunto de hoje, o que a gente está dizendo? Aquele universo todo da internet está aqui em cima. Então, como é que eu faço para que alguns daqueles todos que estão na internet, comecem a entrar no meu funil e depois comecem a me ver descendo para cá? Então, a gente tem a parte do topo do funil. O topo do funil, como a gente chama, né? É esse ponto de atração, tal, que eu vou começando a chamar a atenção, o pessoal
entra no meu funil, ou seja, eu apareço para ele. Aí o meio do funil, a gente vai trabalhando todo esse aspecto para ele entender, conhecer, saber como é que são os nossos produtos, confiar no que a gente fala, para que a gente chegue lá na ponta do funil embaixo, que é o quê? A venda. A venda. Então, ele comprou, ele pingou lá na ponta do funil. A hora que ele compra, ele passou aquela parte de baixo do funil. Ele passou Exatamente. a base do funil, vamos falar assim. E aí ele já é agora ele é o seu cliente. Exato. Então, isso daí, se você pensar, vamos analisar assim, toda estratégia, você tem que ter uma estratégia para o topo, porque afinal de contas ninguém te conhece. Essa é a característica do topo do funil. As pessoas são. Você é desconhecido para as pessoas, normalmente, Sim. ou por mais que as pessoas até. Já escutei falar alguma coisa, mas ela não se interessa, às vezes, pelo seu assunto. Alguns autores até chamam dessa etapa do topo de conscientização. Conscientização. A pessoa é inconsciente que existe, às vezes, um problema, ou que existe você também. Você, O exatamente. principal, às vezes, é até você que não existe. E aí ela começa a falar assim, nossa, olha lá, tem fulano que faz isso. Deixa eu ver. Então, isso você começa o quê? Começa a colocar as pessoas ali dentro do funil. Ele entrou no funil, aí a gente começa a fazer essa conscientização, ele vai descendo. Aí ele chega no meio do funil, que alguns autores chamam de consideração, é aquele momento de como eu posso considerar fazer negócios com ele. Com ele. Uhum. Então, vocês já entenderam a diferença, o que são tanto o método Aidala quanto o funil. Ok, agora vamos pensar então Juntar as coisas. juntar as coisas. Que também, nossa, muito difícil, né? Mas Eu estava tentando falar separado, mas quase falei tudo junto. não, conforme ele está falando, eu falei assim, não, mas espera aí, para, não fala isso porque não, mas você está misturando já, não. Porque não tem como você separar os dois métodos. Exatamente. Assim, tecnicamente, né, ou teoricamente, você separa muito bem. Eu acho que teoricamente Na prática mesmo, é impossível. Esse é o nosso foco aqui no GIFcast. A gente vai falar de coisas que a gente faz no dia a dia. Gilmárcio, apesar de ser doutor e tudo mais, né, conhecer muito da área da saúde e da estética, ele é empresário. Eu também sou empresário. Todos vocês são empresários. Então, qual é o nosso foco? O que a gente faz e dá resultado. E dá resultado. Esse é o ponto. Tem que dar resultado. Não tem Exatamente. como. E é muito. Eu vejo algumas pessoas reclamando, por exemplo, as pessoas falam assim, ó. Nossa, veio uma pessoa, me mandou uma mensagem no WhatsApp, fiz uma campanha lá na Meta ou no Google, me mandou uma mensagem, nem me respondeu. Nem me respondeu. Ai, tô triste porque mal educada, grossa. Ela nem responde. Eu falei assim, tá, e daí? Não, porque as pessoas podiam pelo menos responder o WhatsApp. Não, eu concordo. Poderiam ser pelo menos educadas. Vai, vamos falar assim. Fala assim, ó, beleza, obrigado. Eu vi sua mensagem, agradeço. Em breve entrarei em contato. Ou nem vou entrar em contato com vocês. Agradeço, mas não quero. Não quero, ponto. Até para poder depois nós vamos falar para tirar esse contato, né? E senão ele fica ali, quanto tempo? Então, ser mais ágil. Mas uma coisa que eu gosto de trazer é que as pessoas ficam tristes com essa situação. Sim. E a hora que você pensa o funil de vendas, você pensa na estrutura de um funil, pensa que você tem um topo largo e uma boquinha assim, ó, pequenininha. Então, muitas pessoas vão entrar em contato com você. Você está mandando mensagem para muitas pessoas. Sim. Algumas vão falar assim, nossa, deixa eu ver quem que é essa pessoa. Manda, grava o contato ali só. Ela tá literalmente para gravar o seu contato neste momento. Sim. Ela está no meio do funil ali já. Às vezes nem no meio, tá lá no topo ainda. Não, mas ela, em alguns momentos tá até no topo ainda. A partir do momento que ela mandou aquela mensagem, eu falo que ela estava no topo. Mas aí ela falou assim. Depende de como chegou. Então, assim, se a estratégia é de
marketing de conteúdo, por exemplo, nas redes sociais, ela está no meio mesmo. Agora, se a estratégia for um e-mail marketing, se for, por exemplo, uma lista de transmissão no WhatsApp e tudo mais, ela ainda está lá no topo. Sim, mas ela fez uma coisa que o pessoal do topo normalmente não faz. Ela gravou o seu contato. Quando ela quando ela manda aquela mensagem, na realidade, o que ela está fazendo? O que é a minha visão dessa ação? Ela está gravando o seu contato. Ela colocou na cabeça dela, olha, o Gilmárcio falou algo que me interessou. Então, ela entra dentro do meu funil. Por mais que ela fique lá em cima, ela abaixou só um pouquinho, mas ela já está no funil. A hora que ela precisar de alguma coisa, ela já vai ter aquele contato, ela vai já lembrar, nossa, eu mandei mensagem para alguém. E ela vai estar nessa situação. E aí entra a estratégia, né? Porque eu fiquei chateado, nunca mais quero falar com essa pessoa. Ou eu vou ser estratégico e, e aí, tudo bem? Fiquei sabendo de um assunto assim, tal, conectado com isso daqui, tal. Sempre lembrando que está presente, porque aí, nossa, aquele assunto, o Gilmárcio sabe mesmo. Vira e mexe, ele me manda uma mensagem sobre isso. E aí é onde... Por que eu entrei com esse assunto? Porque aí é a junção do Aidala com o funil de vendas. Exatamente. Porque quando você junta os dois, você consegue criar estratégia para essa pessoa. Para pessoas que entrarem em contato e nem te deram moral, existe uma estratégia que você consegue falar com ela de forma prática, ela não te bloqueia. Sim. Tá? Agora, lógico, ela vai te bloquear. Duas situações. Começa a tentar só vender para ela ou você enche o saco. E cá entre nós, né? Todos nós somos assim, não somos. A gente começa a receber aquele monte de mensagem. Compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. Caramba, eu falei que eu não quero já. Tchau. 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 Todos nós. Todos nós. Eu sempre falo assim, toda vez que eu estou montando estratégia de algum anúncio, alguma venda, eu falo assim, olha, eu sou o comprador. Tá me enchendo o saco? Tô fora. Já muda. Já muda. É isso aí. Então, isso é importante. Então, vamos lá. Vamos juntar as duas coisas. Vamos juntar, né? O que significa no Aidala que conecta com o funil? Então, quando a gente está falando de atenção, de atração aqui no Aidala, a gente está falando do topo do funil. Topo do funil. Então, é o quê? É tirar do universo todo, dos internautas todos, aqueles que estão na minha rede aqui. Vamos trazer uma parte prática. Você está aqui assistindo o nosso episódio. Você já saiu dessa fase. Você já não está mais nessa fase. Por que você não está nessa fase? Essa fase de atração é quando você faz o quê? Os cortes de programas, você faz um vídeo na internet, você faz uma publicação e manda para um público geral. Você vai mandar assim para... Sabe quando você não segmenta público? Você falou dos cortes, essa é a parte interessante, né? Normalmente os cortes são pequenininhos. Por quê? Porque aí a pessoa tem paciência de assistir. Então, se o corte é feito estrategicamente, o que acontece? Ele atrai. Eu quero entender melhor o que esses caras estão falando aí. Eu vou falar de um episódio que eu assisti, 2 horas e 45 minutos. Olha só. Falando sobre Noé. Olha. Noé, um podcast. Não sou religioso, não sou de ficar assistindo coisas de religião. Mas eu vi um corte de 1 minuto. E falei assim, nossa, mas espera aí. Uma visão completamente diferente sobre Noé. Sim. Que a pessoa falou em 1 minuto. Eu falei, espera aí. Aí eu entrei no podcast. É de um grupo já que eu já escuto podcast. Sim. A hora que eu olhei, falei assim, 2 horas e 45 minutos de podcast para falar sobre Noé, eu não vou assistir isso. Por incrível que pareça, eu assisti o episódio inteirinho. E aí o quê? O corte foi para quê? Atração. Exatamente. Ele foi para isso. Ele foi para você colocar dentro
do funil. Do funil, exatamente. Então, atração, atenção é topo do funil. Topo do funil. Aí a gente começa a mexer com interesse e desejo, é o meio do funil. É onde que ele está considerando e tudo mais. O que aconteceu? Gilmárcio assistiu o episódio inteiro. Ele teve o interesse. Poxa, isso daqui foi legal, tal, gostei, foi interessante, quero ver mais. Aí ele vai pegar um outro episódio, vai ver uma outra coisa, um vídeo diferente, vai. Então, ele está gerando interesse, até que chega um momento que entra a famosa CTA, Call to Action. E o interesse também, ele tem, por exemplo, assim, toda vez que você está falando aqui, a gente sempre fala assim, olha, a gente tem curso, a gente tem a clínica, nós damos mentorias. Exato. Quando você está falando isso, você está, na realidade, despertando também o interesse. Sim. Então, nesse momento... Esse a gente está chegando no desejo já. Esse, é o meio do funil também. Ele está ali dentro do meio, mas eu estou falando que olha, eu ofereço. Eu ainda não estou levando para ele também, falando assim, olha, para você faria sentido fazer a nossa mentoria, que aí já vai entrar... A gente só toca, né, no que a gente faz tudo mais isso, interesse. É interesse. Aí, a hora que a gente chega e fala assim, ó, estamos com as matrículas abertas, tal, não sei o que mais, já vai pro desejo, já vai para call to action. A gente fala que a matrícula está aberta, é desejo. Então, a gente está no meio do funil. Aí, a gente vai para a ação do Aidala e o final do funil, que é a compra. Compra. É a hora que você clica no botãozinho e vai para a página de vendas. E lá tem aquele vídeo, aquele texto muito bem elaborado, estrategicamente elaborado. Para quê? Para você pegar e falar assim... Cara, é exatamente isso que eu quero. É exatamente isso que eu estou precisando para resolver o meu problema. E aí ele vai lá e, página de vendas, vai para o cartão e fechar negócio. E é essa ação. Então, o AIDA, pensando assim, o Aidala, o AIDA você vai... ele está dentro do funil de vendas. Exatamente. Então, pensando assim, o A seria o topo. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade, sabe do quê? De falar assim, quantas etapas eu segmento o meu funil? Depende do negócio. Depende, mas você quer começar muito tranquilo? 3. Você quer começar muito tranquilo? AIDA. Divide 4 aqui, ó. Atração, interesse, desejo e ação. Você já está topo do funil, meio do funil, base do funil. Exatamente. Se você quer trabalhar em 3 etapas do seu funil, atração, interesse, desejo e ação. Isso. Você já consegue fazer o quê? Você já consegue trabalhar o seu funil de forma tranquila. Exatamente. Tem empresa que vai ter 9 etapas, 5 etapas. Sim. Depende da empresa, depende do tipo de produto, de serviço. Depende da sua esteira de produtos. Exatamente. De acordo com a esteira... Aí entra o lá final do Aidala, né? Isso. Eu tenho uma esteira de produtos assim, então você já pensa no upsell, no downsell. Cá entre nós. A gente vai lá, compra um produto, ou um serviço, ou um curso, por exemplo, e na página de obrigado, eu já comprei. Na página de obrigado, como você agora é um cliente nosso, um aluno, isso e aquilo, uma oferta exclusivíssima para você, somente hoje, nesse momento. Somente agora. Por R$ 9,90 você leva mais isso. Se você comprou um produto mais high ticket, ele vai fazer um downsell. Se você comprou um produto de baixo ticket, ele vai fazer um upsell. Mas também ainda vai depender. Mesmo assim, eu ainda considero, depende. Se o meu produto é um produto de entrada, sim, eu ainda faço um downsell desse produto. Por exemplo, é um aluno inicial. Que é? Isso acontece, isso eu faço muito nas lives. Então você faz o quê? Você tá fazendo uma live já pensando na venda de um produto. Ela é estratégica. Sim. A hora que você faz essa parte estratégica, então, por exemplo, eu vou vender um e-book. Isso daí, de vez em quando, nós fazemos. Aí você faz a venda de um e-book. O e-book por R$19,90. Sim. Ok. Então, estou lá com 400, 500 pessoas assistindo a live, ao vivo. E aí, olha, eu tenho um e-book
por R$19,90, que vai trazer todo esse conteúdo da nossa live tranquilo. Então eu já fiz a atração, que eles já vieram assistir a minha live. Já aí na live Dentro é o de uma meio. própria live você pode ter a etapa inteira do funil. Aí dentro da live você faz. Eu tenho que manter aquela atração. Então eu tenho que começar com o quê? Com uma coisa de impacto para ele ficar ali na live. Aí eu tenho que fazer com que ele se interesse, ele desperte o desejo, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero fazer isso, e ele tem a solução para mim. E aí eu vou vender o quê? Aí eu vou vender o e-book. Sim. Vendi o e-book. Então, na live de 600, 300, 200 compram o e-book. Só que qual é a característica? Aí ele vai para onde? Aí faça a chamada de ação para uma página de vendas. Isso. Uma estratégia que deu muito certo. Dentro da página de vendas, você já faz um upsell. Na própria página de vendas. Na própria página de vendas, você tem uma coisa que foi assim, fantástico, que deu muito resultado. Isso é mais novo, porque eu vi muito pouco por enquanto. Essa daí foi uma estratégia que eu aprendi faz pouco tempo. Eu apliquei ela e o resultado foi assim. O que você faz? Olha, eu estou vendendo um e-book. Então, vendendo um e-book. Só que desse e-book, eu posso ter outros produtos que podem agregar um pouco de valor. Então, por exemplo, faço um e-book por R$19,90. Aí eu coloco, mas, por exemplo, assim, olha, essa aula que eu estou dando, ela não vai ficar gravada. Não vai ficar disponível para ninguém. Você assistiu aqui ao vivo, acabou. Não tem. Tá? Por quê? Essa aula, eu vou vender essa aula depois. Sim. O que acontece? Eu coloco, ao invés de um e-book R$19,90, um outro botãozinho. Mas se você quiser o e-book mais a aula, por R$29,90. Perfeito. Perfeito. Eu vou te dizer que em 200 vendas, eu tive 10 vendas do e-book. Só e-book. Só e-book, foram Todos 10 os outros vendas. compraram os dois. Todos os outros compraram o e-book e a aula. Então, antes do upsell, Sim. Antes de ir para a página de vendas, eu já fiz o upsell. Você já fez. Perfeito. E isso daí foi uma estratégia que uma pessoa apresentou. Se eu falei usar assim, o termo propriamente dito, seria o cross-sell. Né? O cross-sell. Você vendeu os dois juntos. Os dois juntos. Né? Que são produtos diferentes, mas acabou vendendo junto. É porque, na realidade, um estava relacionado com o outro, Sim, né? Por isso que a gente fala... Tem a relação. Tem a relação. Por isso que eu falava em relação ao upsell. Perfeito, perfeito. E dentro da página de vendas, e dentro do obrigado, aí eu fazia um upsell, que aí eu falava assim, olha, você tem outros cursos, outras aulas, tudo. Só que o curso que eu estava oferecendo, eu não fiz o upsell. Eu não fiz o upsell. E aí vai uma dica para quem trabalha com e-books. O seu upsell está dentro do e-book. Entendi. Você não fez na página nem de obrigado e nem de venda. Do curso eu não fiz. Por quê? Eu fiz um e-book. Vamos falar a verdade, vai. E-book. É um livro eletrônico. Sim. Não é aquela... eu não posso falar aquela palavra porque páginas. Eu não posso falar a palavra merda porque o YouTube não gosta. Ele acha as fezes, tá? Porque tem um monte de e-book que são fezes. Vamos falar a verdade. Você vai lá, pega aquilo lá, um monte de cópia de Ctrl+C, Ctrl+V. E quando tem algum assunto, né? Quando tem. E aí o que você faz? Às vezes ele consegue ordenar as coisas, né? Nossa, nem isso. Aí nós montamos esse e-book, era de uma técnica, montamos o e-book inteirinho, assim, olha, o e-book era um livro, era um capítulo de livro tranquilo. No final, nós fizemos chamada de ação. Perfeito. E aí, por incrível que pareça, nós fomos correlacionar depois, dos que venderam, dos que compraram o e-book, 15% compraram o curso. Olha que legal. Qual foi meu gasto para isso? Estratégia. O gasto foi neurônio. Isso. Foi neurônio. O gasto foi, como a gente brinca, chama-se ATP.
E olha só que interessante, o Gilmar contando aqui, vocês conseguem perceber que é um ponto essencial que às vezes o pessoal deixa de lado quando a gente fala assim, qualidade. O pessoal acha, coloca como se fosse, é meu diferencial, a qualidade. É obrigação. Qualidade é obrigação, né? Ele falou o seguinte: eu entreguei qualidade, porque faz parte do projeto e tudo mais, eu estou entregando de verdade. Então, ele comprou e recebeu aquilo que estava sendo Então, proposto. proposto. Porém, estrategicamente, eu já fiz a minha venda. Então, eu entreguei o que ele quis, mas vendi também. Só que foi tão bom, que ele compra. E aí, por que que eu entrei nisso? Por causa da questão do lá. Sim, perfeito. Porque Exatamente. essa estratégia, quando a gente fala da estratégia do Aidala, Entra exatamente nos outros dois pontos. nos outros dois pontos. Exatamente. Olha, eu fiz a. Então, por que que eu contei essa história? Para a gente elencar o funil. Foi lá, atração. Eu fiz uma campanha publicitária, literalmente uma campanha publicitária para quê? Para atrair as pessoas para a live. Então, aí vai Facebook, vai Google, vai WhatsApp, LinkedIn, todas as redes. Ok. Feito isso, você começa a fazer aqueles aquecimentos que o pessoal chama, né? Sim. E vale também para produto e serviço, tá? Mesma coisa. Você faz os aquecimentos, manda mensagem, lembra ele. Ó, amanhã vai ter desconto. Sim. Amanhã nós estamos aqui abertos. Ó, tem uma ação de degustação. Então você está demonstrando o quê? Interesse Sim. e desejo. Você está atiçando cada vez mais nele isso daí. Então você está lá, ó, meio de funil. E aí você chega no dia. No dia também tudo planejado para ação. Ok. E a ação eu já estou contando com o quê? Com que ele seja leal. Sim. Com a lealdade dele. O pessoal, tem gente que acha assim, tem que ser uma etapa de cada vez. Às vezes não. E tem ações que a gente coloca que ela faz duas partes, Três etapas partes ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. A chamada de ação também ela é. A sua ação, por exemplo, você trabalhou a ação propriamente dita, que foi o fechamento, desejo, ação e lealdade. Interesse, desejo, ação e lealdade. Né? No mesmo momento. Pô, colocar a parte de vendas, chamando para o curso, dentro do e-book, você colocou ação e venda, lealdade. Eu fiz o quê? Ali dentro. Aí vamos lá, estratégia do e-book, né? Estratégia do e-book. Ó, anota, hein? Anota. Esse daqui paguei caro para aprender isso, eu tô dando de graça para vocês aqui, tá? Na estratégia do e-book, você já tem que escrever ele gerando o quê? Interesse e desejo. Perfeito. Ai, mas você vai vender dentro do e-book? Claro. Ué, quando você compra o livro, vamos pegar um livro, Harry Potter. Harry Potter tem quantos livros? Só os primeiros oficiais, eu acho que foi uns 8, né? O Depois Senhor dos tem as Anéis. derivações, né? Senhor dos Anéis, quantos livros? Você acha que os autores escreveram esse livro já não pensando que ele escreveu uma segunda série? Sim. Um segundo livro? Vamos fazer melhor? Você gosta de filme, né? Todos aqueles filmes de herói, por exemplo, que foram famosos pra caramba aí, Qualquer um. todos eles, aquele minutinho final, 2 minutinhos finais, passando os créditos, aí todo mundo lá preso no cinema esperando o que vai acontecer. Aí é aquele toque do próximo filme. Ué, E aí você fica ansioso. Quando que vai ser? Nossa, é muito bom aquilo. Eu sou fã do Missão Impossível. Eu adoro Missão Impossível. Todo final do Missão Impossível, antes de terminar o filme, sempre acontece alguma coisa que fala assim, vai ter a sequência. Sim. Vai ter a sequência. Vai pode ter, acabar não assim. vai acabar. Não, não é o último filme. Pode até ser o último filme, Sim. mas eles já te deixaram um gancho Exato. para uma continuidade. E é exatamente isso que o pessoal usa, é um gancho para isso. O que é esse gancho? É uma estratégia que é feita pensando na lealdade. Na Eu lealdade. quero a recompra, eu quero ele assistindo outro filme, eu quero ele aqui fazendo comprando um novo livro, eu quero aqui ele comprando meu produto, meu outro curso, agora não o curso, mas o e-book, agora
mentoria e assim Tudo. vai. E assim, e isso você monta estrategicamente. Por exemplo, outra questão de lealdade. As pessoas falam assim, nossa, mas lealdade é difícil a pessoa ser leal com você, né? Você sabe o que é uma lealdade que as pessoas fazem? É publicar no próprio Instagram dela. Você É um está aqui tipo. assistindo, você pega uma foto e Eu até publica consideraria apóstolo já nesse daí. Porque ele está me divulgando para o outro. para o outro. É, eu até consideraria Já apóstolo. poderia já ser até. É que eu já falo assim, se ele comprou, eu já coloco ele como apóstolo. Mas ainda se ele não comprou, ele tá te demonstrando. Eu falo, pô, o cara vai lá, tanto que assim, todo mundo que reposta, eu tô numa live, tô fazendo alguma ação, e ele me marca, Uhum, todos, eu reposto. Eu reposto por quê? Ah, é porque você quer aparecer? Não, porque eu quero mostrar a pessoa. uhum. Porque, poxa, se ela pegou e mostrou para todas as pessoas do feed dela, tá? Vamos falar assim, não entrega para todo mundo, a gente sabe disso. Mas ela postou no story dela que ela está me seguindo. Poxa, por que não? Eu também não vou retribuir essa ação Sim, para ela. Reciprocidade. sim. E reciprocidade é um tipo de estratégia, novamente falando, né? Do que? De conexão, de manter esse contato para que ela recompre. Para que ela recompre, para que ela Perfeito, continue assistindo você, para que ela perfeito. continue vendo os seus materiais. Sim. Então, são estratégias que você está ali dentro do Aidala e também dentro do funil de vendas para você poder o quê? Estar aplicando. E vocês estão percebendo que a gente está falando do Aidala? A hora que chega aqui no Lealdade no Apóstolo, a gente joga de novo para cima do funil. Então, o lá final é justamente jogar de novo para cima. É para virar o ciclo. Ele Ou pode ele ter, próprio, ou uma indicação dele. ele pode ser para o mesmo funil Uhum, ou para um funil subsequente. sim. Então, isso é uma coisa que foi até, eu falo que no começo foi difícil de entender. É que assim, o Gilmar já está mais evoluído, né? Ele já tem vários funis diferentes para fazer as coisas. Mas você que ainda não faz, que você ainda não está muito expert no mundo digital, pensa que a sua empresa tem um funil de vendas. Quando você vai elaborar a estratégia, você vai elaborar funis diferentes para cada tipo de produto, para cada tipo de situação específica. Vamos falar da gente, treinamentos? Então, vou lançar uma mentoria, é um tipo de funil. Vou fazer um curso em grupo, vai ser outro tipo de funil. Vou fazer o e-book, é um outro tipo de funil. Cada ação Mas, estrategicamente elaborada é diferente para cada um desses. Mas começa fazendo, pensando. mas tem um detalhe. Independente de quantos funis você tem, que o funil ele está muito mais relacionado à estratégia e também ao seu produto ou serviço. Então, Totalmente. então você tem, por exemplo, eu vou voltar no e-book. Eu queria vender o e-book. Ok. Então eu montei uma Pode dar spoiler que a estratégia. gente vai falar daqui a pouco, hein? Tá. Pode ser até que de repente seja no próximo É, episódio, hein, gente? dependendo, vai ser até no próximo episódio. Eu montei uma estratégia para vender aquele e-book. Quando eu montei essa estratégia, eu montei o quê? Olha, nós montamos o funil de vendas no formato Aidala, tá? Então, montou todo ele para vender aquele produto. Mas a hora que eu vou vender um outro curso, eu também vou montar um outro funil usando o método Aidala para aquele outro serviço. Então você tem, é o mesmo método. Sim. Só que o que você está usando, as ações que você está usando, a maneira, copywriting, tudo isso daí pode ser Aí são diferenciado. diferenciados. Então por isso que eu falo assim, bota uma mangueirinha ali no funil, bota uma mangueirinha no funil e o lá ele vai estar pingando É, dentro do outro funil. Só que exatamente. detalhe, aí que é a hora que eu gosto mais. Quando ele pinga no outro funil, ele pinga aonde? Essa é uma pergunta ótima. Ele vai pingar lá no topo do funil? Você vai colocar a mangueirinha lá no topo do funil, ou você já coloca ela lá De jeito dentro no nenhum. meio? No mínimo, lá no interesse.
No mínimo no meio. No mínimo. No mínimo. Mas normalmente você já coloca lá no finalzinho do funil, do outro funil. Porque Ou seja, na ele mangueirinha você vai lá já está fazendo. direto no desejo ou direto lá no fechamento, na ação. E por que isso? Por que que essa característica? Porque ele já te conhece. Sim? Então ele já tem interesse em você. Ele já, Ele já tem desejo de fazer negócio contigo. aquela atração, ela já não foi. foi, já não, foi. eu não preciso mais ficar atraindo ele. Eu já tô alimentando. Eu brinco, eu vou montar isso daí, vou publicar isso. Aguarda que eu vou montar esse material e vou publicar esse material. Você coloca já funil no meio. Você já entra como uma engrenagem industrial. E aí você tem o quê? Você tem, olha, a pessoa ela vai começar a já te recomprar. E aí eu vejo algumas empresas falando assim, meu cliente não gostou do meu produto. O problema é dele. Lê do engano. Call to action. É. Quanto vale? Aí entra um ponto extremamente importante, né? A gente está falando de funis aqui, porque a gente está falando de marketing digital agora. Mas se a gente pensar estrategicamente na empresa, lembra lá atrás, em outro episódio, quando a gente falou do Aidala, tal, não sei o que mais, a gente está falando da jornada do cliente na nossa empresa. E a jornada do cliente, a gente leva em consideração esse ponto da lealdade e o ponto do apóstolo. Então, como é que eu faço a lealdade? É sair de um funil de um produto e cair no outro funil do outro produto, que cai no outro funil do outro produto, do outro e assim por diante. Então, a ideia é que ele fique com a gente para sempre. Lembre, né? Uma boa experiência faz com que ele retorne. Na clínica, ontem ainda estava conversando com alguns profissionais. Nós trouxemos o ano passado um produto aqui para a nossa clínica, que era um produto que dava um resultado assim fantástico, mas perfeito. Só que tinha um detalhe. Estrategicamente o produto não é legal. Olha só. Estrategicamente, o produto, ele me gerou como se diz, um problema que quando eu pensei a estratégia, eu não analisei. Porque o produto, vamos imaginar assim, olha, você faz um procedimento para rejuvenescimento. Certo. Ok, tem algumas técnicas que você tem que ir lá a cada 15 dias, a cada 20 dias, tudo. E isso, o que vai acontecer? Eu tenho uma recorrência de compra. Sim. Ok, então a cada 15, 20 dias ele está vindo aqui, tá gastando, tá ótimo, tá entrando dinheiro. Ok, só que aí saiu um produto maravilhoso, mas assim, ó, a estratégia foi assim, quem fez nunca reclamou, tá? E já, graças a Deus, já está passando um ano desse fato. Olha só. O que acontece? O produto, ele estimula tanto a produção de colágeno que você faz uma vez por ano. Você faz uma vez por ano. Ele é muito mais caro, rentabilidade bem melhor para nós, Sim. só que você faz o quê? Uma vez ao ano. Então você vem agora... Você isso daí nos 12 meses. Você vem agora e você volta só daqui um ano para refazer o serviço. O que isso aconteceu? Nós estávamos com a clínica praticamente lotada. Sim. E a minha estratégia de vendas foi nesse sentido. Olha, eu calculava para a pessoa o quanto ela ia pagar mais caro para mim, fazendo esse serviço, só que qual era o tempo que ela ia economizar? Deslocamento que ela tinha, vir aqui na clínica, tudo. A hora que eu fiz essa conta para a pessoa, inclusive para mim foi ótimo, o que aconteceu? Eu vendi isso, era água. Eu falei assim, tanto que nós brincamos no ano passado que a gente ia colocar na caixa d'água das pessoas, né? Só que qual foi o problema isso? Isso me gerou um grande problema. O que você estava pensando... Eu não lembro exatamente como é que seria o procedimento. Se seria uma recorrência mensal ou bimestral, alguma coisa assim. De repente você deixou de ter. Esvaziou minha clínica. Exatamente. Esvaziou. Por quê? As pessoas que estavam fazendo os procedimentos que me davam recorrência quinzenal ou mensal, virou recorrência anual. Recorrência anual. E aí me gerou o quê? Olha, espera aí.
entrou um grande faturamento num período, Perfeito. só que aí depois eu falei assim, opa, espera aí, cadê a recorrência agora? Agora eu tenho que atrair novos clientes para isso daí. Sim. Então, estrategicamente valeu a pena, só que a médio e longo prazo me gerou outros problemas. O que acontece nesse caso aí, assim, aí entra, você conhece muito bem o seu produto ou serviço para saber, né, como lidar com isso. Então, na hora de você elaborar estratégias, tem que ter isso muito claro. Na hora da estratégia, faltou, sabe aquela visão Perceber. de futuro? Falei, É que você estava acostumado, né? eu fui no que eu estava acostumado. E aí eu falei, não, a pessoa vem. E o detalhe, agora, graças a Deus, já está fazendo um ano agora do fato. Já está começando a As voltar. pessoas, naturalmente, nós já estamos mandando mensagem, lógico, para as pessoas, elas já estão voltando. Nossa, adorei, eu quero de novo, eu quero de novo. Então você gera uma recorrência anual. Aí, lembrando de outros episódios também, quando você faz o seu planejamento financeiro, você tem que levar isso em consideração. Com certeza. Com certeza. Porque senão fica desesperado. Senão quebra fácil e rapidamente. Então, vocês observaram que dentro das estratégias, você vai ter o quê? O Aidala com funil de vendas, ele está mais do que ligado. Totalmente, totalmente. Bom, eu particularmente, sempre quando eu vou montar as minhas estratégias, marketing digital ou até mesmo da empresa como um todo, eu ponho conectado. Não faço separação. E é o que você falou. Não, nós estamos falando uma aplicação do Aidala e funil de vendas. Sim. Que é uma característica. As pessoas falam assim, funil de vendas é só para vendas. Não. Você está vendo que o Aidala é para a parte operacional e o funil de vendas é para vendas. Só que os dois são o quê? A mesma. Estava com um mentorado, né? Então a gente fez o funil de vendas dele e tal, estruturou tudo direitinho e ele montou o processo disso, né? Que é uma das coisas que a gente leva na mentoria. E aí eu cheguei para ele, né? Provocando exatamente isso. Tá, vendeu. E agora? Como é que vai ser o atendimento? Do mesmo jeito que a gente padronizou a venda tal, e tudo mais, que a gente usou toda a estratégia do funil de vendas, do Aidala aqui e tal, não sei o que mais, e o atendimento? Dentro do atendimento, a gente também trabalha o lá, né, do Aidala. Sim. A gente também faz isso. Então, poxa, eu estou prestando o serviço aqui, em algum momento, como é que eu faço para ele me indicar para alguém? Como é que eu faço que ele recompre ou que ele compre um outro produto meu? Então, dentro do seu atendimento, você coloca isso também. E como é que eu faço que o meu colaborador faça isso do mesmo jeito que eu faria? Treinamento. Processos e aí treinamento nesses processos. Aí como é que a gente faz isso? Aí eu chamei de funil de atendimento. O mesmo funil de vendas que você usou para vender, você usa essa metodologia para fazer o seu atendimento. Então, comprou, tá, o que vai fazer em seguida e depois, até que ele chegue lá no final, que terminou. Que na realidade não terminou. Exatamente, ele porque a ideia entrou em outro atendimento. Exatamente, terminou esse. Finalizou este processo, vamos para o próximo. Exatamente. E isso vale para loja de varejo. Para qualquer um. Tá certo? Nós estamos falando aqui do digital, mas, por exemplo, você tem uma loja de roupas. Sim. Você tem uma loja de roupa, você está no centro da cidade ou num shopping. Vamos pegar um shopping. Você está no shopping, você tem que fazer o quê? Tem quantas pessoas passando ali na frente? Beleza. Sinto muito a minha descrição, tá? As pessoas falam para mim, falam assim que eu sou meio grosso. Eu não falo meio grosso, eu falo que eu acho que eu sou muito mais do que grosso. Mas você é só mais um dentro do shopping. Sim. As pessoas estão passando ali, elas não estão nem aí para você. Exatamente. Quantas vezes você passa dentro de um shopping ou vai numa área comercial, ou você está andando de carro dirigindo. Aí você senta no banco do passageiro, passa na mesma rua, fala, nossa, olha, eu nunca tinha visto essa loja aqui. Você é mais um. Agora, você precisa fazer... Perfeita. Você andando no corredor do shopping é como se você estivesse andando de carro numa rua com um comércio lá. Mesma coisa. É a mesma coisa.
E aí o que que acontece? Sinto muito, ninguém tá te vendo. O que que você precisa fazer? Atrair essas pessoas. Exatamente. Você tem que fazer a atração. Você tá ali, ó, você tá dentro da loja, você tá no topo do funil. A pessoa que está passando ali dentro do shopping, ela não é seu cliente, ela não é seu lead, ela não é seu prospect, não é nada, a não ser que você já comprou. Mas a maioria dali são pessoas que estão igual dentro do marketing digital, elas estão na internet. Uhum. Então você não tem o quê? Ela não te conhece. Você tem que atrair. Exato. A hora que você atrai ela, então assim, ó, sua vitrine tem que estar legal. Você tem, a sua vitrine vai atrair a pessoa que você está pensando. Exatamente. Aí a gente vai falar mais aí depois. Daqui a pouquinho. Na hora que a gente estiver falando, né? Poxa, quem é o meu cliente de verdade? Isso. Então, o que que ele gosta, né? Então eu tenho que fazer algo que chame a atenção dele. Mas então, você tem que atrair essa pessoa. Exatamente. Atraiu, ai, a minha atendente é educada. Ah, minha filha, eu sou grosso aqui falando, quando eu tenho que falar, eu falo que assim, as pessoas me chamam de grosso porque eu falo coisas que as pessoas não querem escutar. Eu falo que eu sou Mas frio calculista nessa hora. é Obrigação. é obrigação. Educação, desculpa. Educação você adquire em casa Isso vale para e qualquer momento. vale para todos os dias. Por isso que não é na escola que você aprende educação, é em casa. Exato. Porque vale para desde a hora que você nasce até a hora que você vai se despedir. Então, para tudo. E isso é importante. E aí você tem que mostrar o quê? O interesse. O interesse tá a sua vendedora ser cortês. E não só o Desejo. cortês, né? Mas dependendo do público, né? Ah, eu gosto, por exemplo, né? É uma loja de alta, de elite e tal, não sei o que mais. O pessoal gosta de ser, vamos usar aquela palavra, Alguns gostam, paparicado. alguns, mas então, aí você tem que também perceber a posição do cliente. Então, Porque tem alguns que gostam de ser paparicados e outros também não. Aí é conhecer o público. É, Então, se eu quero vender para esse público, então eu vou ter um cafezinho, lugar para sentar, isso e aquilo, para conversar. Eu sei que a minha venda ela vai ser mais longa, sim, porém a minha diferença de margem é maior para poder cobrir esse custo. sim. Porque a hora do meu colaborador também é É, custo ó, para é mim. custo para mim. Então, eu levo isso em consideração. Diferente daquela outra loja que o público quero ir lá resolver rapidinho. Então, Você vai. você tem toda a estratégia baseada nisso. E não é porque você tem uma estratégia ou outra que o outro cliente não vai. Exatamente. Ó, você pode ter, por exemplo, às vezes eu vou em algumas lojas que tem dessas que vão paparicar. Eu não tenho paciência. Mas me oferece o cafezinho, lógico, eu vou aceitar. Café, você sabe, café não tem escapar, como né? escapar, né? Café não adianta. E, aliás, vocês viram o tanto que a gente toma de café aqui, né? Eu falo que daqui a pouco nós vamos fazer nós vamos ter um patrocinador aqui, não vai ser mais Café Ilhas do Ar. Ele vai ser um hospital de tanta gastrite que vai ter. Esse é o próximo patrocínio não é o café, agora é uma rede de convênio médico para poder cuidar da saúde. Mas o que que acontece? Você tem, por exemplo, você tem que entender também que tem cliente que vai lá, que gosta de ser paparicado dentro da sua loja, e tem aquele que tá lá para ir comprar assim, ó, tchau, já fui. E aí, o bom senso do vendedor, então, o interesse ali da pessoa, ter aquela relação, olha, o que que ela quer, o que que ela quer, como que é a característica dessa pessoa, e pegar rápido. Ou, como a gente gosta de falar em administração, ter escuta ativa. Escutativa. Então, o que que significa isso, né? Para quem não conhece esse termo, né? É você ouvir de verdade o cliente para entender o que ele quer realmente comprar. E aí você vai trabalhar em cima disso. A gente começou falando de marketing digital porque é o foco do nosso episódio de hoje. Mas o Gilmar está completamente certo. Isso daí vale para qualquer tipo de negócio, em qualquer situação, online ou offline. Perfeito, perfeito. Pode falar. E quando você leva toda essa estratégia a sério, toda a equipe, aí já não é, aliás, até eu vou evoluir, não é só uma equipe, todo o seu time,
Porque todos os colaboradores trabalhando juntos é uma equipe. Quando essa equipe sabe se colocar de tal forma que um prepara o caminho do outro, vira um time. E aí sim, quando estiver funcionando como time, Aí, você fica mais livre. aí vai ficar mais tranquilo. É. E por que que eu trouxe essa abordagem de forma diferente, saindo do digital? Uhum. Porque eu tenho muitas pessoas que nós conversamos que elas falam assim: ai, Gilmárcio, mas eu não consigo entender como fazer no marketing digital. Ai, eu não consigo. Olha, dentro da minha loja, eu vendo que assim, é tranquilo. A pessoa vem, porque eu adoro fazer vitrine, eu adoro fazer isso, adoro fazer aquilo. Ó, a pessoa entrou aqui, ela não sai sem vender, sem comprar. Falei, tá bom, como que é isso? Aí a pessoa fala como que é, aí eu falo para ela assim, ok, agora joga tudo isso na internet. É. É a mesma coisa. O tipo de ferramenta, mas a ideia é exatamente a mesma. A ideia é a mesma. Não muda a ideia. Para que eu faço vitrine? Para atrair. Então, o que eu vou fazer? Qual vai ser minha vitrine no digital? Se eu vendo, por exemplo, se eu tenho um e-commerce, para comparar com uma loja, por exemplo, né, varejo, eu tenho um e-commerce, qual que é a minha vitrine do e-commerce? A mesma coisa que a vitrine da loja. Você fala isso. Quantas vezes você vai em algumas lojas, a vitrine física é linda Uhum. E a digital. e a digital você fala assim, mas você tem certeza que você mesma vende? loja, né? É a mesma loja? Você tem certeza? Por quê? Às vezes a pessoa pro presencial ela vende muito bem, mas pro online não. Então ela precisa, e essa assessoria é importante. Isso é importante. Aí está um ponto importante que você trouxe. Por que a gente está falando para você, empresário, tudo isso daqui? É para você fazer? Não. Mas você precisa entender disso para você contratar uma empresa especialista nisso daí. Para que eles não te enganem, principalmente. Na hora que você sentar para falar de estratégia, você saiba o que a pessoa está falando para saber se vai dar resultado ou não para o seu negócio. Porque a agência, ela tem as técnicas todas preparadas e tudo mais, são especialistas nisso. A gente está falando dos profissionais, né? Tem tudo especialista para isso. Porém, eles são especialistas nesse negócio, não no seu negócio. E aí é você quem faz a conexão dessas técnicas todas que eles são bons com o seu negócio. Mas na hora que você for falar, você tem que falar para ele esse tipo de cliente. Você tem que usar essas palavras aqui. Não, tô dando spoiler já, né? Falei para você não cair, eu tô dando, né? Mas isso daí, o que fala? Por exemplo, eu já contratei algumas agências de marketing. Contratei uma agência de marketing que, Jesus amado, foi assim. Hoje, no mercado, é uma agência que está assim, despontando. Está assim, com um ticket altíssimo. Se eu fosse contratar hoje, esquece, eu não contrataria. Tá? Não conhecendo ela assim, hoje eu conheço. Não contrataria, mas hoje no mercado ela está assim, com alto valor, mas muito, muito, muito bom mesmo. Perfeito. Só que, qual foi o grande problema que eu tive com a empresa? A empresa eu não era o cliente dela. Ela não tinha um foco no meu segmento. E o quanto eu pagava para ela, ela tinha o quê? Outros clientes que pagavam 50, 60, 70 vezes mais. Conta para mim. Para quem você vai dar foco? Para quem ela deu atenção? Foi aqui pro Gilmárcio? Você acha? E aí o que acontece? Eu fiquei insatisfeito com a empresa. Quase processamos a empresa até por causa disso. Mas aí, por que eu não processei? Poderíamos ter até processado pelo fato que aconteceu, mas eu não era o cliente dela. E aí, uma coisa importante durante a sua gestão, do seu vendedor, não é o cliente, faça o quê? Dispense. Esse é um ponto legal. O Gilmárcio falou um pouco antes que assim, poxa, pode aparecer gente que não é o meu cliente ideal. A gente vai tratar bem, tá? Não sei o que mais. Não é o nosso foco. A gente vai trabalhar como se fosse e tal e tudo mais, porém, entregando a qualidade do jeito que é a nossa empresa. Empresa, isso. Se a pessoa não é aquela preparada,
Poxa, não é esse tipo de coisa que eu quero aquele outro jeito. Não dá. Infelizmente, eu não consigo te Eu não atender. consigo te atender. Eu não consigo te atender. Não é o nosso É o perfil. popular dispensar o cliente. E precisa. E você não é que eu dispensar o cliente, não é que eu não gosto do cliente, Sim, que eu não tenho. simplesmente você não É, vai conseguir atender. eu não vou atender ele bem. Eu não vou trazer uma boa experiência para ele. E aí, Eu tô sendo muito mais honesto com sim. ele do que qualquer outro. E não só honesto, estratégico. Lembra aquelas métricas? A gente já falou em outros episódios, quando a gente está falando de marketing, o que acontece? Quando você deixa um cliente satisfeito, ele fala para 5 pessoas. Ele influencia 5 pessoas. Mas quando você deixa insatisfeito, ele influencia pelo menos umas 20. Então, o que vai acontecer se você não consegue atender aquele cliente, mas você quer fazer porque eu quero o dinheiro? E aí o que vai acontecer? Ele não vai chegar no resultado e depois ele vai começar a falar mal de você para todo mundo. E aí, de repente, vai chegar essa propaganda negativa no seu cliente ideal. Isso. E isso vai impactar depois no seu resultado. Isso é estratégico. Esse é estratégico. Então, você dispensar o cliente não é porque você não gosta dele, porque você não é problema pessoal, é problema estratégico. É você garantir que ele tenha uma boa experiência. E isso daí, eu falo que é mais importante até do que você atender ele bem. Sim. Até que você falar assim, você vai resolver o problema dele, às vezes, indicando um outro estabelecimento que resolva o problema adequadamente. Então, isso daí, no marketing digital, vale muito. Essencial, essencial. Faz parte da estratégia. Vale para a empresa como um todo e no marketing digital, então, nem se fala. E vamos lá, vai. Vamos ver. Pelo horário aqui, nós tínhamos combinado de fazer o episódio hoje, o episódio inteiro. Nós chegamos agora, já com uma hora de duração, na metade do conteúdo. Na metade. Na metade. Nós tínhamos prometido para nós mesmos que nós falaríamos sobre isso em um episódio. Mas... Só que nós falamos assim, nós vamos prometer para nós mesmos que nós vamos falar em um episódio. E o que aconteceu? Promessa é dívida. Se promessa é dívida... Estamos endividados com vocês. Estamos endividados com vocês, porque, olha, esse assunto, assim, né? Falar em uma hora sobre isso também é muita maldade. Porque tem muita coisa agora por trás do método. O método é simples, porém, para você preparar que ele seja funcional para você, é preciso ter algumas etapas. E aí o que vai acontecer? É o por trás do método. Exato. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Então, já vamos deixar organizado aqui, já vamos deixar acordado? Próxima semana, próxima quarta-feira, nós vamos falar por trás do método do Aidala e do funil de vendas. Então, como que você vai o quê? Como você vai pegar esse método, o Aidala, juntar com o funil de vendas, só que a parte estratégica. O que você tem que pensar agora? Como é que eu faço para estruturar isso daí em ação, de verdade? Agora é colocar assim, a mão na massa. Você já entendeu? Agora essa semana você vai sentar, você vai pegar agora assim, ó, pega os seus processos, começa a estruturar o seu processo. Aidala, funil de vendas, junta os dois. E eu vou prometer para vocês que quem estiver seguindo a gente lá na rede social, lá no Instagram, na GZM Academy, eu vou colocar um modelo para vocês do funil de vendas junto com o método Aidala. Tá? Então, como que você vai associar os dois? Nós vamos montar o funil e eu vou fazer 2 publicações durante essa semana. Onde uma vai ter o funil de um produto e eu vou fazer também o que para você? Um estrutural industrial. Vou chamar assim, estrutural industrial. Por que estrutural industrial? Como você junta um método ao outro. Como você vai juntando um produto ao outro, para você pensar nessa estratégia. Tá? Sabe aquela história que a gente estava falando, principalmente o Gilmar falou, de sair da boca não, né? Da ponta do funil aqui e caindo lá no outro funil, que depois cai lá no outro, que depois cai lá no outro e no outro? Esse é o industrial. Esse é o industrial. Então, você aguarda que... com mais de um produto? Aguarda que é isso que nós vamos estar mostrando para vocês. Combinado? Isso aí, muito bom. Vamos então programar assim?
Ficamos programados. Semana que vem a gente vai trabalhar exatamente o que a gente prepara para isso acontecer de verdade. Hoje a gente trouxe exemplos, mas acabou sendo mais conceitual, né? Uhum. A gente falou do Aidala e do funil e a conexão entre eles. Mas semana que vem não deixa de esquecer, não deixa o seu papel longe de você, porque você vai anotar bastante coisa. E vamos brincar de lição de casa? O que você vai se preparar? Além de ficar aguardando o funil, começa a pensar o que você quer atingir com o seu marketing digital. Traz isso já preparado na sua mente para a semana que vem, porque é o que a gente vai fazer. Então, espero vocês na próxima semana, na próxima quarta-feira, aqui no mesmo canal, para que você aprenda como aplicar isso na prática. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Muito Agradeço, bom. foi excelente. Foi muito bom. E vocês perceberam quanto a gente gosta de falar disso, né? Quase nada, não. Marketing digital hoje eu quase, Uma delícia. hoje quase não falo e mais. aí, na hora que a gente fala de estratégia junto. Aí é bom demais. Obrigado, Pessoal, Gilmárcio. Obrigado a vocês que estão aqui nos acompanhando. Mas a parte mais importante, como eu disse lá no começo, volto a insistir. Acabou de desligar aqui, já começa a pensar em como você leva toda essa informação para a sua realidade, para a sua empresa, e como que você começa a atuar já. Lógico que você vai pegar esse episódio com o da semana que vem para poder juntar e criar toda a sua estratégia. Mas você já pode começar a trabalhar nisso. então, um grande abraço para vocês e uma boa semana. Até mais, Semana pessoal. que vem. Tchau, tchau.